Opa, gente, tudo bem? Olha só, dois quadrinhos que chegaram aqui pra mim essa semana me atentaram para uma coisa que quando eu comprei eu não tinha percebido. São dois quadrinhos que têm praticamente o mesmo sufixo, polis, né? Os quadrinhos que eu tô falando estão aqui no vídeo, que é o Persépolis, é o clássico, já virou um clássico, Persépolis de Marjane Satrapi, ou Satrapi, né? E o Metrópolis do Osamu Tezuka ou Tezuka Osamu, tá? O Persépolis foi publicado pelo Quadrinhos na CIA, que é um selo da Companhia das Letras, tá? É Companhia das Letras? Companhia das Letras? É Companhia das Letras. E o Osamu Tezuka, o Metrópolis do Osamu Tezuka, foi publicado pela New Pop, tá? Ambos os quadrinhos me chamaram a atenção. Quando eu juntei os dois, pra falar a verdade, eu comprei separado, não me atentei assim, não passou pela cabeça na hora, nem passou no meu radar na hora. Mas na hora que eu juntei e ouvi, olha só, rapaz, estou lendo dois quadrinhos que têm o mesmo sufixo da polis, essa coisa muito ligada à nossa história urbana, né? Mas cada um com uma visão diferente do que seria essa polis. E aí, isso me lembrou de um livro, um pequeno e fininho livro, publicado pela Gustavo Guilly, que hoje no Brasil ela não está mais aqui, ela passou os direitos para uma outra editora, mas esse livro aqui eu acho que não tem, você não acha mais, é difícil e caro pra caramba, chamado A Cidade, do filósofo italiano Massimo Cassiari, tá? Esse livro do Cassiari, quando eu li, eu comprei em 2011, pra vocês terem ideia. Esse livro dele é um livro que é um compilado de um seminário que ele apresentou na Itália. Eu não sei exatamente de que ano, deve ter sido, deixa eu ver que ano aqui. Deixa eu tentar me encontrar aqui, 2009? 2009. Por sinal, na época que ele foi lançado, se não estiver enganado, deixa eu ver, 2009. Eu acho que é. Na época que ele foi lançado e eu comprei, ele estava bem recente, tá? E esse livro aqui é uma pura filosofia do Cassiari, que ele transita por esses conceitos de polis, de metrópolis, uma diferença entre polis e as civitas, né, os civitas, a polis ou então a urbis, né? Ele meio que clareia a definição de cada uma delas, né? O que significava na antiguidade, o que hoje a gente pode entender do que é uma polis e o que é uma civitas, né? Ah, a polis, resumidamente falando, né, era o conjunto do genes, do genus, das pessoas que construíam a urbe na sociedade grega. Né? Era o conjunto político, né? Tanto que em Roma os que fazem parte da polis vão ser chamados de polites, né? O polites, o politis, né? E daí vem a palavra política, né? Que vão construir na Grécia a urbe e em Roma as civitas. Civitas vem também origina a palavra civil e cidadão, né? Então, os polites é o conjunto de cidadãos que constroem essa polis e que formam a base social da urbis, né? Ele também fala aqui das metrópoles, deixa eu ver o que ele fala aqui, mas ele fala da questão da escala das metrópoles, tem um capítulo muito específico aqui, como as metrópoles foram crescendo, crescendo, né, e como o conceito de metrópolis muda, né, isso me lembrou o próprio mangá aqui do Tezuka, né? Cadê? Eu não vou achar aqui agora, ou vou achar. Deixa eu ver se eu acho. Qual é a página? Peraí, vamos ver. Metrópolis. Gnocha, beleza. É a página 29. 29, tava um lugar errado. 29, né? Então aqui ele explica, né, esse advento da metrópole, né? Desde a Idade Média, como as cidades foram crescendo, expandindo seu território. Esse território, logicamente, como se fala, o ponto de vista dele é um ponto de vista eurocêntrico, né? E dentro da própria história da Europa, as metrópoles vão saindo dessa região dos muros, das cidades medievais, vão expandindo seus territórios e se conectando com outras cidades, né? Então, as metrópoles nos dias atuais são um conjunto de cidades que criam uma grande cidade, né? E aqui, no caso do Osamu Tezuka, o Metrópolis que ele fala aqui, né?
É uma metrópole vagamente baseada no filme do Fritz Lang, né, Metrópolis, né, onde conta a história de um conjunto de cientistas que se encontram porque o mundo está acabando, né, por alguma uma atividade muito estranha no Sol, e desses cientistas descobre que um experimento seu começa a funcionar. É um experimento que ele trabalha com células sintéticas e começa a funcionar e ele acaba criando um ser sintético. E um perigoso e grande partido né, que existe nesse lugar, que é um partido formado por vilões, né, se interessa por esse ser superpoderoso que ele acaba criando. Esse mangá aqui do Tezuka, salvo engano meu, me corrijam os mangazeiros de plantão, ele vai dar origem depois ao ai, meu Deus do céu, o Astro Boy, né? Ao gibi do Astro Boy, que é uma história muito parecida de um cientista que cria um robô, um ser sintético com sentimentos, piparó. A historinha é muito infantil, assim, tem uma pegada muito infantil, eu acho que esse era o público da época. Mas é interessante mostrar a diferença daqui, né? Do Metrópolis, né? Dessa polis que é construída aqui pela cabeça do Osamu, de uma cidade ou de um conjunto de pessoas meio que moldados por tecnologias, né? Que essa tecnologia não é exatamente algo que vai dar certa moralidade, pelo contrário, não se baseia em nenhuma moralidade, né? Ao ponto de uma pessoa criar uma vida nova, né? Do nada, assim, né? Porque porque ele pode fazer isso. Simplesmente porque ele pode fazer isso. Qual é a função, qual é o objetivo dele? Não, porque ele pode fazer isso, né? E se o cientista pôde fazer isso, as pessoas também podem, então, de certa forma, né, usar essa ciência dele em proveito próprio, né? É uma historinha bem bobinha, bem assim, bem da época e muito direcionada assim, para o público mais infantil dessa história que o Tezuka estava escrevendo. Já Persepolis não. Persepolis, mesmo que tenha um traço tá muito cartunesco, assim, bem quase que um naif de desenho, né, de um bem simples assim, é uma história pessoal, uma biografia da Marjane Satrapi, da sua vida no Irã, desse Irã que sai de um regime autoritário monarquista do Shah Reza Pahlavi e muda drasticamente para uma outra ditadura, mas baseada num regime religioso, né? Que são o regime dos Shahs. Dos Shahs não, desculpa, ai meu Deus do céu, dos líderes religiosos, né, que vão dominar o Irã a partir do final da década de 70, 79, né, até os dias atuais, né. E aí ela conta exatamente a história, essa visão dela, dessa mudança de regime, ela crescendo nesse novo regime religioso, com várias restrições, né, não que o regime monarquista fosse de total liberdade, mas havia ali uma liberdade muito característica de uma sociedade que queria ser também ocidental, mas tinha ali uma história, tradições orientais, ou do Oriente Médio, a gente pode chamar assim, mas que estava querendo se ocidentalizar. E isso na ditadura lá do Reza Pahlavi, isso ficou muito claro, né, pelas formas com que as pessoas se viviam naquela sociedade iraniana da época, até a década de 70, e como isso muda drasticamente, né, com o novo regime dos ayatolás. Pronto, eu lembrei. Dos ayatolás. Né? O primeiro ayatolá, o Khomeini, né, com mão de ferro, vai gerir essa ditadura, né, ou gestar e gerir essa ditadura no Irã por décadas, né, e criando uma nova cultura. Né? Então aqui nós temos duas sociedades, duas polis, que se transformam, né, de certa forma, por conta das próprias transformações culturais, as próprias transformações da própria sociedade, né? E formam ali cidades, culturas, países, né? E baseadas nessas transformações transformações internas, né? Da sua própria sociedade, da sua própria polis, dos próprios gêneros que vão construir essa sociedade, né? Culturalmente falando, né? Fica aí a dica aí dos dois gibis, para quem quer uma leitura bem legalzinha, bem assim, né, descompromissada, mas se você puxar, tem ali uma pegada crítica para muita coisa, tem umas coisas aqui contestáveis,
O próprio texto aqui da abertura já explica isso. E esse Persepolis, que é um clássico já nos quadrinhos, né? E essa versão completa aqui da Quadrinhos na companhia, é uma versão bem bacana, tá? Bem legal, tá? Eu já tinha lido através de uma edição que foi emprestada para mim, por um colega meu, e agora eu fiz questão de comprar, que estava na promoção. Então, ambos estavam na promoção, falei, bicho, vou aproveitar, né? E ambos falam de polis diferentes, né? Dessas reuniões de pessoas que formam sociedades, que formam cidades e que formam países, né? É isso. Valeu.